a gente vive um mundo que tudo vira objeto e que tem uma utilidade, como você diz, e é comercializado, até a Sim. natureza, até os seres humanos, tudo, né? E quando a Melka fala, né, de a gente tem que mudar internamente, com certeza, mas a gente só consegue mudar internamente se a gente tem a consciência dessa mudança. Até o nosso slogan no Papo Verde é saber para mudar, né? Você só vai conseguir transformar se a gente tem essa consciência, né, da necessidade e do porquê, né, dessa transformação. E pode seguir aí, você queria dizer alguma Não, coisa? e volta a pergunta que eu coloco e que eu fico me martelando nos últimos meses, né? No último ano inteiro, né? No nosso curso. Como fazer isso, né? Como provocar essa Exato. mudança nas pessoas, né? A filosofia ela tem esse caminho da provocação, né? Do desconforto, de causar desconforto para que a pessoa comece a sair desse desconforto por meio do pensamento, né? Então, essa é uma saída da filosofia. A provocação, né, o desconforto. Enquanto a gente estiver confortável, ninguém muda. Né? Então, quando a gente começa a se sentir desconfortável, a gente encontra uma mudança. Mas aí tem o perigo de a gente encontrar uma mudança que leve a um outro tipo de conforto tão perigoso quanto o que a gente estava antes. Enfim, mas aí a gente vai para outras reflexões. O que eu queria citar, já que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, até para ampliar a nossa discussão, ver se tem mais perguntas, né? Eu queria citar dois conceitos e um autor e uma autora, né? E um conceito, né, que é ampliado pela autora. Acho que a gente todos já ouviram falar, mesmo que a gente não conheça, né, quem está assistindo, o Eduardo Viveiros de Castro, né? Nosso antropólogo brasileiro e tal, e tudo mais, pós-estruturalista e tudo. Né? O Eduardo Viveiros de Castro, ele tem um conceito fundamental, que é o conceito de multinaturalismo, né? Ou perspectivismo naturalista, né? Ou perspectivismo, não é naturalista, é perspectivismo antropológico ou multinaturalismo, né? É o mesmo conceito, né? Estão em duas esferas diferentes, mas é o mesmo conceito. De onde ele tirou esse conceito? Exatamente da observação e do estudo, né, dos povos ameríndios, né? Ele vai dizer, olha, a nossa lógica tradicional europeia e eurocentrada, ela não cabe, né, para a gente compreender e fazer a etnografia dos povos ameríndios, exatamente porque a nossa lógica ela não é multinaturalista, né? Nós possuímos uma única natureza, que é a natureza humana, né? A gente falou disso no nosso curso, né, Kira? Acho que no terceiro ou quarto encontro. Então, nós possuímos uma única natureza humana e a gente acredita que nós possuímos muitas culturas. E aí a gente aceita uma diversidade cultural, mas a natureza é uma só. E aí a gente não consegue compreender os povos ameríndios exatamente porque eles possuem uma outra compreensão de natureza. Para eles, a natureza não é única, não é fechada. A natureza humana não é a única natureza que existe. Né? Existe a natureza humana, a animal, a vegetal, a espiritual, a mineral, né? A natureza água, a natureza onça. Então, tudo isso são naturezas. Né? E o que eles compreendem como cultura, né? Que eles nomeiam de modo de vida, que é um só. Né? Então, a cultura é uma só, o modo de vida é um só, mas a natureza ela é diversa. Vejam, e aí quando ele traz esse conceito, o que ele diz? Que esse conceito é a chave, né? Não só para a gente compreender, né, já que a função da antropologia é essa compreensão, né, essa etnografia dos outros povos, né, a chave para a gente compreender estes povos e seus modos de vida, mas também para a gente mudar o nosso modo de vida. Né? A gente começar a pensar em uma perspectiva ampliada. Né? Pensar, por exemplo, o mundo a partir da perspectiva da onça, da formiga, né? A partir da perspectiva, enfim, isso é a ideia do perspectivismo antropológico, né? Ou do multinaturalismo. E aí tem uma autora chamada Karen Shitaori, não sei se vocês já ouviram falar, tem um artigo dela que é belíssimo, chama-se, vocês acham na internet facilmente, é só escrever na internet O Olhar Envenenado, né? É um artigo, né, da pesquisa de pós-doutorado dela, ela é da Universidade de São Paulo, né? Uma Universidade de São Paulo, não sei se é USP, mas sei que é em São Paulo, né? É o Olhar Envenenado que chama. Ela fez um estudo, uma pesquisa com um povo amazônico chamado de Jamamade. O Jamamade, ela vai dizer, é um povo
bem diferente na estrutura da etnografia, o olhar envenenado. Perfeito, envenenado. Karen Shitaori, o nome dela. Ela vai dizer, por que eles são um povo diferente na estrutura, na lógica, nos modos de vida? Porque eles não partem, vejam, de um animismo que privilegia a relação do humano com os animais. Para eles, o mais importante é o vegetal, né? E aí ela narra no artigo, é um artigo curto, tá? Vocês conseguem ler rapidinho, e é muito elucidativo para isso, né? Ela parte de uma ideia de que, vejam, para os povos, na compreensão do Eduardo Viveiros de Castro, que é a compreensão do Ailton Krenak, do Davi Copenaua, né? Inclusive do Nego Bispo, né? Dessa ancestralidade, os animais são ex-humanos que, por algum motivo, num período muito ancestral, decaíram. A gente até ouviu isso em algum lugar, nas leituras da Ailton Krenak, né? Então, temos os animais de caça, os animais domésticos, mas os animais possuem subjetividade e humanidade. Por quê? Porque eles já foram humanos. Então, isso foi muito... foi uma tese difundida, né? Claro, aprendida com esses povos e difundida na antropologia como um todo. Claude Lévi-Strauss falou disso, né? Como uma marca dos povos ameríndios, né? Essa noção de intersubjetividade, porque os animais são ex-humanos. Os Chamamade, eles vão além na compreensão. Eles dizem o seguinte: sim, os animais são ex-humanos, mas os humanos são ex-vegetais. Então, a essência do cosmo é uma essência vegetal, né? É uma essência planta, é uma agente planta. Então, nós humanos somos plantas que, de alguma forma, num momento ancestral, decaímos e perdemos a nossa natureza vegetal e nos tornamos humanos. Os animais decaíram um pouco mais e se tornaram animais. Então, vejam, os Jamamade, eles colocam uma outra categoria na pirâmide, né? Uma categoria anterior. Mas, então, essa subjetividade que permeia, né, na visão mais tradicional dos povos ameríndios, o mundo humano e o mundo animal, ela é uma subjetividade que está além do mundo animal e do mundo vegetal, porque ela é anterior, ela permeia o mundo vegetal, a água, a montanha. E aí, nesse texto, ela diz o seguinte, né? Que, inclusive, a partir disso, a gente pode rever o Eduardo Viveiros de Castro, o Lévi-Strauss, e tudo que a gente compreendeu. Por quê? Porque a gente acabou dando uma ênfase e uma primazia na relação do humano com o mundo animal e esqueceu e pôs de lado esse mundo vegetal. Quando, né, se a gente for olhar a fundo, o próprio Ailton Krenak diz: esta montanha, este rio é meu avô, né? Esta montanha, esta árvore. Então, existe nos povos ameríndios esta compreensão. Claro que os Jamamade são um povo que transformam isso numa... Quando vocês lerem o texto, vocês vão ver, né? As aldeias Jamamade são todas cheias de plantas. Eles têm uma diferença entre as plantas cultivadas e as plantas que ninguém sabe quem cultivou, que é a mata, a floresta. Então, para defender, vejam, existe uma guerra mundial, eles chamam, né? Cosmológica entre os espíritos das plantas. Então, para defender a aldeia, a família, eu preciso plantar certos cultivares que vão nos defender dos espíritos das plantas, dos duplo humano, como eles chamam das plantas que estão fora da aldeia, né? E é muito curioso, por quê? Porque o que é plantado é parte da família. Aquele que plantou é pai daquela planta. Então, ora, você não vai tratar mal, deixar seu filho morrer de fome. Por que você vai deixar seu filho planta morrer de fome? E aí, quando você cuida do seu filho na sua casa, e a planta vê isso, ela diz: olha como o pai cuida bem de nós. E aí ela vai proteger a casa de espíritos invasores, porque ela não vai deixar espíritos invasores fazerem mal para a família dela, né? Então, eles têm... E o início do texto é genial. Ela já começa o texto dizendo que, quando ela chegou na aldeia, ela mostrou uma foto da irmã dela num álbum, né? Lá no Jardim Botânico em São Paulo, com várias plantas atrás, para mostrar de onde ela veio, a família dela. E ela ficou... ela se sentiu curiosa, porque o Jamamade, o xamã da aldeia, tudo, não queria saber da irmã dela, queria saber das plantas que estavam atrás. E como é o nome dessas plantas? Ela disse: não sei. E quem plantou? Não sei. E eles ficaram assustados de como é que pode existir e como é que alguém bate uma foto com plantas que não conhecem, que não são da família, com desconhecidos, por exemplo, né? Isso é muito absurdo. Você foi na rua, chamou desconhecido e bateu foto com desconhecido. Para quê? Qual a função disso, né?
E aí ela começou a aprender essa relação. E aí por que eu estou falando isso, né? Para a gente ampliar ainda mais esse perspectivismo, é a proposta da Chita Ori, né? Ampliar o perspectivismo para além do animal, do humano e do animal, para este vegetal e para este mineral também, e entender o cosmos todo como dotado de uma subjetividade, né? E aí a gente percebe que esse modo de compreender o mundo, ele não é característico apenas dos povos originários, por exemplo, dos povos ameríndios. Ele permeia toda uma filosofia oriental, uma filosofia ancestral. Ele permeia, inclusive, o judaísmo e o cristianismo. E a gente deixou de perceber isso porque a nossa estrutura institucionalizada de religião é uma estrutura eurocêntrica, né? Antropocena, né? Antropocêntrica, onde o humano e a razão humana está no topo. Mas o próprio Jesus dos cristãos diz: Deus está em todos os lugares, né? Deus está dentro de você. Então, Deus está neste rio, nesta árvore, nesta... Veja, não é diferente do que os Yamamadi, do que os Krenak, os Munduruku, né? Os Cambebas estão falando, né? Então, não tem uma diferença. E a diferença é que você dá um outro nome para essa divindade, você pessoaliza ela de uma outra forma, né? Você cria uma figura, uma imagem, né? Você dialoga de um outro jeito com ela, né? Mas o todo com o qual a gente relaciona-se está aí, seja ele de um modo relacional científico ou de um modo espiritual.